O objetivo, ele faz parte de uma tríade inicial no planejamento, que são esses 3 pontos principais, né, que dão a delimitação, muitas vezes, junto com o tema que você vai definir na tua apresentação, de como que a tua história, como que a tua argumentação vai seguir. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o tema do nosso episódio de hoje é: qual o objetivo da sua apresentação? Já pensou nisso? Pensou antes de começar a fazer a tua apresentação no PowerPoint? Será? Vamos ver então. Vamos analisar um pouquinho sobre isso hoje aqui neste episódio de Segredos.ppt. Mas antes de entrarmos, da gente entrar aí nesse assunto do nosso tema de hoje, aproveita você que está aí assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que estão sendo lançados aqui nesse canal do YouTube, tá bom? E aproveita, também me segue nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição para você, tá certo? Aproveita e não deixa passar essa oportunidade se você quer saber mais, ter mais conteúdo sobre apresentações cada vez mais impactantes e criativas para o seu trabalho, para a sua carreira, para você crescer e se destacar cada vez mais nesse ambiente corporativo. Muito bem, então vamos começar. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre o objetivo de uma apresentação. Bom, o que é o objetivo, né? Parece meio óbvio a gente fazer esse tipo de pergunta, né? O objetivo é aquilo que eu quero alcançar com a apresentação, mas nem sempre as pessoas estão ligadas na importância que o objetivo tem no planejamento ou na criação de uma apresentação de slides, tá? Então, assim, só para a gente entender, para a gente equalizar aqui o nosso entendimento do que é o objetivo é essa parte importantíssima que a gente pode dizer no planejamento. Não dá para fazer nenhum tipo de planejamento, seja de carreira, seja do que for, seja de uma apresentação, que é o nosso foco aqui, sem ter um objetivo claro, sem você estabelecer o horizonte, aonde é que você quer chegar com aquele projeto, com aquele processo que você quer iniciar. Então, o objetivo ele é essencial em qualquer tipo de planejamento. Numa apresentação, essencialmente, ele é aquilo que você quer que o público saiba ou faça ao final da tua fala ou da tua apresentação. Se você quer que ele fique informado sobre determinado assunto, se ele quer que ele compre a sua ideia ou o seu produto, se você estiver vendendo alguma coisa, se você quer que o seu chefe ou o conglomerado, o comitê da tua empresa, que eles apoiem o teu projeto. Então, esse objetivo tem que estar bem claro. Aí muita gente acaba, na pressa e na angústia de entregar alguma coisa, às vezes querendo ser muito proativo, acaba pulando esse importante passo do planejamento e às vezes não sabe muito bem o que quer, Parece que está meio perdido, faz uma apresentação meio perdida. Isso é legal para a gente pensar e começar a refletir. Por que é importante, a gente definir o objetivo da apresentação de uma forma geral? Primeiro porque o objetivo ele faz parte de uma tríade inicial no planejamento que eu chamo que são esses 3 pontos principais, que dão a delimitação, muitas vezes, junto com o tema que você vai definir na tua apresentação, de como que a tua história, como que a tua argumentação vai seguir. Esses 3 pontos que eu chamo mais ou menos são o objetivo da apresentação, o público, você tem que saber para quem que você vai falar, para quem que você vai apresentar, e o tempo que você tem. Mas desses 3, o objetivo é essa capacidade norteadora de você saber para onde que você está indo com aquela fala, o que você quer ao final daquilo. E sabendo onde você quer chegar, você vai poder construir uma argumentação, uma história, Lembrando que toda apresentação, mesmo que seja na profissional, tem uma história que vai ser contada, ela tem que ter um objetivo final. Nem que seja informar, nem que seja convencer alguém de alguma coisa, então é preciso refletir sobre isso, sobre essa questão do objetivo. Isso também vai acabar influenciando nos slides que você vai produzir, porque se você tem um objetivo X, os seus slides têm que ser de uma forma ou de outra, você tem que destacar um ponto ou outro da tua apresentação. Então é muito importante ter isso bem claro para você saber qual que é o objetivo que você quer com aquela apresentação. E o que acontece, muitas vezes, quando você não tem um objetivo claro na tua apresentação? Eu tenho certeza que você já participou de algum momento, seja uma apresentação de resultado,
seja a apresentação de um projeto, seja uma aula, seja o que for, em que a apresentação parecia que ela começava no nada e ia a lugar algum, né? Parece que não tinha nem pé nem cabeça, o cara começava simplesmente a falar e juntar um monte de informação, e você não entendia muito bem qual era a do apresentador, o que ele queria com aquilo, qual que era o objetivo que ele tinha com aquela fala. Então, quando você não tem um objetivo claro, é isso que acontece. Você fica sem norte. Simplesmente parece um amontoado de informações e não há uma seleção clara, né? Lógico, toda comunicação ela tem uma intenção, então você acaba, quando não tem um objetivo claro, você acaba deixando isso muito difuso. Você não consegue passar para o teu público, né? Para aquele que vai receber a apresentação, a mensagem, o que você quer falar. Então, parece exatamente isso, que ela surgiu de um ponto e chegou a algum lugar e a plateia fica assim, ok, mas isso aqui era para a gente entender o que exatamente. E às vezes no fim da apresentação, se há a possibilidade de perguntas, acaba tendo aquele momento, né, meio constrangedor. Tá, mas o que você quis dizer com isso e por que você quis dizer aquilo? Então é importante que você trace bem um norte, né, um objetivo bem claro para a tua apresentação, para que evite essa confusão na plateia. E também a sua frustração. O apresentador, quando ele percebe que ele não está conseguindo atingir, e a plateia dá sinais disso durante toda a apresentação, você vai ver ali no gestual, no rosto das pessoas que elas estão meio perdidas, assim, ou então que elas completamente estão fora daquilo que você está apresentando, né? Elas desistiram de tentar acompanhar, você acaba se frustrando e aí você perde, né, toda aquela empolgação. E empolgação não mistura assim com aquela alegriazinha assim, não é isso. A empolgação mesmo é a vontade de passar aquele conteúdo, aquela ideia para o público que está sendo alvo daquela fala. Então você acaba se desestimulando e aí você não atinge o seu objetivo, você se frustra, né, fica frustrado aí ao final sem saber por quê, né? Mas eu juntei tanta informação, tanta coisa e o público não entendeu. Então é importante que você tenha isso em mente na hora de fazer a tua apresentação. É super importante que o objetivo esteja bem claro, tanto para você quanto para o público, né? O público precisa entender qual é o objetivo da tua fala e você, na tua argumentação, tem que construir isso de forma clara ou deixar isso, às vezes até implícito no início, falar assim, o nosso objetivo hoje é falar sobre o projeto tal e trazer para vocês mais informações sobre isso, ou então eu vim aqui apresentar um produto e esse produto, as qualidades e os benefícios que eles podem trazer para você, pode ser também um objetivo da tua apresentação. Mas vamos falar um pouquinho, né? A gente falou que é legal definir um objetivo, é legal ter isso muito em mente, mas para a gente começar a nortear o que a gente precisa para efetivamente chegar num objetivo claro na apresentação, acho que é importante a gente definir, pelo menos de forma mais geral, os tipos de objetivo que você pode ter com uma apresentação, tá? Eu sei que cada apresentação vai ter objetivos específicos diferentes, mas a gente pode classificar esses objetivos em 3 tipos básicos, que seria o primeiro, né? O objetivo primeiro seria informar, então você simplesmente presta uma informação sobre alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, eu quero informar os meus colegas sobre a variação de um índice que é super importante aqui para o nosso mercado. Isso é só uma informação. Você está só prestando essa informação, então seu objetivo é apenas informar. Se a tua apresentação for somente essa, se for só passar a informação, beleza, ok, você atingiu seu objetivo. É importante que seja claro isso. Mas você pode ter também outro tipo de objetivo, que seria convencer o público de alguma coisa, que é fazer com que eles acreditem em alguma ideia. Então, voltando aqui no nosso exemplo da questão do índice. Então, você pode informar, né, que o índice, a variação do índice durante um tempo, e convencer que esta variação está sendo benéfica ou, sei lá, maléfica, né, ou apresentando prejuízo para o nosso negócio. Né? Então, você convence, sim, você constrói toda a argumentação, porque que aquilo está sendo positivo ou negativo para aquele teu público, né? Para aquela tua área. Por que aquela variação impacta tanto nos objetivos da tua organização, por exemplo? Ou, em última instância, né? Que eu acredito que seja um tipo de objetivo que muita gente procura, né? Normalmente no ambiente corporativo, que é persuadir. O que é persuadir? Né? Quando você quer alterar comportamentos, você quer que a sua fala
resulte em algum tipo de ação junto ao público que está te escutando, tá? A gente já falou um pouquinho aqui, acho que o primeiro Segredos PPT que eu fiz foi exatamente falando sobre a persuasão e a importância dela nas apresentações. Vou deixar aqui para vocês verem depois, se tiver curiosidade, dá uma assistidinha lá. Explico bastante sobre o que é a persuasão, mas de uma certa forma a gente pode entender que ela busca alterar o comportamento do público, tá? Normalmente ligada muito à questão não só de argumentos racionais, mas com a emoção, né? Então você tem aí alguns artifícios que são muitas vezes conhecidos aí como gatilhos mentais por alguns, né? Muito aí no marketing digital, mas é interessante saber disso. Então olha só, persuadir você quer mudar. Então no caso, por exemplo, dessa apresentação do índice que eu coloquei para vocês, vamos dizer que eu vou informar a variação do índice, vou convencer de que aquilo é negativo ou positivo. E o que eu quero, por exemplo? Eu poderia querer alguma coisa, não só convencê-los de que aquilo era negativo. Baseado em que isso aqui é benéfico, está na hora da gente atuar desta forma, que você, a partir desse momento, a nossa empresa dê uma virada e vá para este caminho. Então, a minha argumentação, por conta do objetivo que eu quero, que a empresa vá para uma rota A e não por uma rota B, eu vou transformar a minha argumentação nesse sentido. Deu para entender? Então, dependendo do objetivo que você tem, o que você quer fazer, né? O que é o final? Né? Você tem que pensar nisso. O que é o final eu quero? Eu quero somente informar de alguma coisa? Eu quero convencer, né, com argumentação lógica de algo, ou eu quero persuadir? Eu quero que algo saia dali, daquela apresentação. Então, é importante ter isso bem claro. E aí você deve estar se perguntando, a gente falou aqui que o objetivo é importante, quais são os tipos de objetivo, mas como é que eu faço, né? O que eu posso fazer objetivamente, digamos assim, diretamente, praticamente, né? De forma prática, para que eu possa estabelecer um objetivo que efetivamente converse aí com o público, o que atinja aquilo que eu preciso, tá? Nesse ponto aqui eu preciso fazer um asterisco aqui, colocar uma observação importante, que é assim, por mais que o meu objetivo seja importante, e ele é super importante, não dá para desconsiderar aqueles outros elementos que a gente já falou aqui, que seria o público e o tempo. Lembrando que, falando sobre tempo em apresentação, também tem outros segredos PPT aqui, onde eu falo bastante sobre a importância do tempo. Mas lembra que, como ele forma, digamos, essa tríade inicial, né, objetivo, público e tempo, para que você possa começar o teu planejamento, né, tanto que a gente chama, num planejamento de apresentações, essa primeira fase de ideação, né, ela é o campo das ideias, onde você vai formular as ideias iniciais do planejamento. Você acaba tendo que, às vezes, adaptar o seu objetivo às expectativas, àquilo que o público deseja ver ou saber, por exemplo, e o tempo que você tem. Então, não esqueça disso, é importante. Mas, conhecendo, então, asterisco feito, é importante a gente pensar que, quando eu quero estabelecer um objetivo, tem 3 perguntinhas, principalmente quando eu for fazer um planejamento, que eu me faço para saber qual que é o objetivo, o que eu quero com aquela apresentação. E aí ela vai me nortear também, tanto na minha fala, quanto na minha construção de slides no PowerPoint. O primeiro parece meio óbvio, né, essa pergunta, mas eu tenho que pensar e parar, né, e pensar o seguinte: o que eu quero alcançar com aquela apresentação? Eu quero simplesmente informar alguma coisa? Eu quero convencer de alguma coisa? Eu quero persuadir? Eu quero alterar algum tipo de comportamento, né, de quem está me assistindo? Então eu preciso pensar bem. Eu quero que a partir desta apresentação eu possa estar mais fixado dentro da mente, né? Quero aumentar a minha autoridade frente aos meus colegas. Isso pode ser um objetivo da tua fala, por exemplo, né? Claro, você vai informar, vai passar a informação que é necessária, mas demonstrar os seus conhecimentos. E demonstrar o conhecimento não quer dizer que você, né, vai ser arrogante, não é isso. Mas que você vai se utilizar daquela forma, claro, atendendo às expectativas. Lembrando, ó, temos público e tempo também sobre isso. Então, o que eu quero alcançar? Eu quero simplesmente... às vezes eu quero tocar as pessoas, né? Se eu estiver aqui falando de alguma questão de saúde, por exemplo, eu quero falar sobre... Ou até hoje que está muito em voga a questão de reciclagem, né, dentro dos ambientes corporativos, eu quero convencer aos meus colegas de que é importante e alterar os comportamentos deles para que eles façam adesão aos programas de separação de lixo, da importância disso, da diminuição do uso do plástico. Então, são várias formas. Então, eu tenho que pensar, claro, o que é isso. E aí, lembrando, né, que eu fiz aqui a observação sobre o público, uma segunda pergunta bem interessante é pensar o que eu quero.
analisando as pessoas que vão estar junto comigo, o que eu quero que o público saiba, ou o que eu quero que ele faça após a apresentação. Então, é interessante pensar isso. Eu quero que ele... Vou pegar esse exemplo que eu gostei agora que eu coloquei aqui sobre a reciclagem. Eu quero que ao final dessa apresentação, eles saibam, conheçam os projetos que a nossa empresa, por exemplo, trata sobre reciclagem de lixo, ou de ações que ela tem na comunidade, de ações de cidadania, ações sociais, tá? Ou então pode ser que eu tenha um objetivo diferente. Eu quero que o público, ao final, seja capaz de se inscrever e se voluntariar a participar desses projetos. Pode ser. Então você pensa bem nisso. E a terceira pergunta é: qual é o resultado esperado de tudo isso? Então pensa, qual é o resultado mínimo que eu quero? Eu quero que... Claro que aí você pode ter uma quantidade, pode quantificar isso. Eu quero que 20% da plateia, ao final desta minha apresentação, preencha aqui uma ficha de inscrição para ser voluntário nos projetos, já que a gente está falando aqui às vezes de projetos sociais. Eu quero que ao fim dessa apresentação eu consiga ter, se for uma venda, por exemplo, às vezes você está vendendo um produto ou uma ideia, eu quero ter a adesão de X pessoas, eu quero ter uma venda de tantos por cento de pessoas. Pode ser um objetivo da tua fala. Você pode também quantificar. Tá? E aí você vai construir toda a argumentação para que você possa, sim, atingir esse objetivo. A questão de quantificar um objetivo numa apresentação não é necessariamente obrigatória, tá? Uma vez que a gente está trabalhando com algo assim um pouco mais incorpóreo, vamos dizer assim, tá? E aí é necessário, claro, ter um conhecimento maior, às vezes, da argumentação e da oratória, para, às vezes, chegar nesse percentual, às vezes, objetivo de tantas X pessoas, tá? Mas pode ser, sim, um objetivo seu, se você pode colocar isso daí. E uma dica extra que eu posso dar sobre essa questão de definição do objetivo, depois que você pensou, né, fez essas 3 perguntinhas: qual é o objetivo que eu quero alcançar? O que eu quero que o público saiba ou faça? Quais são os resultados que eu espero com essa minha apresentação? É bem interessante você escrever isso, né? Não deixa isso só no campo das ideias. É muito legal materializar isso. Você pode, por exemplo, juntar isso numa frase, tá? Juntar isso tudo numa frase para que fique claro na sua cabeça, na sua mente, qual é o objetivo. E até porque você pode usar essa frase, às vezes, como uma forma, dentro do teu discurso, para dizer: olha, o nosso objetivo... Claro que eu não recomendo quando você tem assim, um percentual de X pessoas para assinar alguma coisa, para concordar. Falar isso talvez às vezes gere um pouco de antipatia para o público. Eu diria que assim, o objetivo é fazer, nesse caso do voluntariado, eu falaria uma coisa assim: o meu objetivo é fazer com que vocês conheçam e, se possível, né, participem, se inscrevam aqui ao final desta apresentação, para participar dos nossos projetos de voluntariado, de reciclagem, seja do que for, tá? Você pode dizer isso. Então é importante materializar, colocar isso no papel, seja, você vai pôr numa folha de papel, vai escrever aqui no Word junto, às vezes você está fazendo seu planejamento aqui, ou você está, às vezes, num post-it, você vai colocar na parede. Então deixa o objetivo bem à vista, para que você possa, durante o planejamento, também olhar para ele, ver o que você traçou como objetivo e sempre consultar. Tá? Eu vou fazer aqui novamente um ponto que é super importante. Tá? O público, ele não é massa de manobra. Tá? Essa ideia obsoleta, ela já passou. O público, ele não é passivo à tua comunicação, à tua fala. Tá? Então ele interage com aquilo que você está falando. Então é por isso que é importante a gente ter em mente, na hora de traçar o planejamento, conhecer o público, claro. Mas mais do que isso, nesse momento, eu acho super importante que o público conheça o objetivo. Qual é a natureza da apresentação? É uma apresentação mais expositiva, né? Porque eu quero só apresentar as opções. Ela é uma apresentação mais persuasiva, porque eu quero que ele, né, ao final, compre alguma coisa, ou faça adesão a um programa, por exemplo, né? Então é importante que você, no início da tua fala, você já apresente qual que é a natureza dessa tua apresentação, qual é o objetivo que ela tem e o que isso espera, né? O que é esperado daquele público. Até para o público poder, não, ok, beleza, vou me manter aqui, ou então, não, ok, isso não é para mim, e até para ele poder se nortear, para que você já tenha isso de forma mais clara. Eu acho que é super importante na hora de você apresentar que você seja assim, objetivo e claro para o público,
O que a gente espera? Especialmente no ambiente corporativo, né? Se você for pensar dessa forma, é importante dizer para quem vai apresentar, nós vamos aqui apresentar hoje os resultados do trimestre e uma visão de como a gente entende que deve ser o caminho daqui para frente. Né? Você já está dizendo, ó, nós vamos apresentar aqui uma alternativa, o que nós vemos, qual é a visão aqui na empresa, ou qual é a minha visão a partir disso, ou qual é o objetivo e por que eu acho que esse projeto é importante. Então você já deixa isso claro no início. É importante você, claro, apresentar isso durante a tua fala e principalmente lá no momento de introdução, de início, às vezes até da argumentação, para que fique claro, tá? E assim, já falei, volto a frisar de novo, não pode desconsiderar no momento de planejar, claro, o objetivo é super importante, você pode colocar, mas não desconsidera o público, não desconsidera o tempo, que é super importante nesse momento que eu chamo nesse momento primordial de apresentação, que é a ideação, né? Quando você começa a pensar nas ideias de para onde vai a tua apresentação, para quem vai a tua apresentação e por quanto tempo ela tem que durar. Isso tudo não norteia só a oratória, ela norteia, claro, também a produção dos slides, como que eles vão ser produzidos, às vezes até as cores, dependendo da ideia que você quer passar para as pessoas que vão te assistir e te prestigiar naquela apresentação que você está fazendo, tá certo? Bom, esse é o nosso tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa questão do objetivo. Fui objetivo ao falar sobre o objetivo? Me diz aqui, fala um pouquinho para mim o que vocês estão achando. Se ficou ainda alguma dúvida sobre esse assunto, que às vezes a gente fala, né, do objetivo, parece algo muito etéreo, mas na verdade ele tem que ser muito direto e claro, tanto para você quanto para o público que está te assistindo. E também deixa aí o seu comentário, uma crítica construtiva, um elogio que a gente gosta também. E, importante, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precise, talvez, aí ser mais objetivo, ter um objetivo mais claro nas apresentações. Você vê que tem algum probleminha, manda esse programa para ele, manda lá naquele grupo do WhatsApp do trabalho, para que ele possa entender um pouquinho mais de como um objetivo é importante para que a sua apresentação possa ser, sim, impactante e criativa. Tá certo? Bom, muito obrigado por ter estado aqui comigo durante esse programa do Segredos.ppt. Eu espero por vocês no próximo episódio, ansiosamente, né? Para o próximo episódio de Segredos PPT. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!